Davi lutou durante a sua vida. Deus diz a ele: você não construirá um templo para mim, mas o seu descendente, o teu filho, ele vai fazer essa obra. Salomão então sobe ao trono de Israel e Deus concede um reino de paz a Salomão. Muita riqueza, prosperidade. Salomão então constrói um palácio ao Deus de Israel, um lugar para ser a habitação da Arca da Aliança, um lugar de culto. Até então esse culto acontecia em um tabernáculo móvel, ordenado por Deus e instruído por Deus a Moisés de como construir esse tabernáculo. O templo, vamos falar rapidamente do templo, construído por Salomão. Depois de 3 séculos, em 586 a.C., Jerusalém cai nas mãos do Império Babilônio. O rei Nabucodonosor destrói Jerusalém e destrói esse templo suntuoso e belo que Salomão havia construído. Sob o domínio do Império Medo-Persa, depois de 70 anos de exílio na Babilônia, o templo é reconstruído. Esse templo que é reconstruído, ele é reconstruído sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. E o templo que Zorobabel reconstrói, ele ganha um apelido. Ele passa a ser chamado de Segundo Templo, ou de Segunda Casa. E no momento da construção da segunda casa, do segundo templo, havia uma frustração em Israel, porque eles sabiam que não conseguiriam construir um templo tão belo, tão pomposo, tão tremendo, como aquele templo que Salomão construíra séculos antes. Na verdade, havia uma tristeza, havia uma prostração, havia um desânimo. Eles olhavam a construção do templo e se sentiam desanimados, porque aquela construção não era tão gloriosa, aquela construção não era tão bela, tão bonita, tão imponente, tão poderosa. E é nesse contexto que Ageu profetiza a Jerusalém. É nesse contexto que Ageu fala da glória da segunda casa. Porque Israel estava triste, porque não havia glória naquele segundo templo, porque não havia muito ouro, porque não havia muita luz, muito brilho. E Ageu vai dizer a Zorobabel: quem de vocês sobreviveu ao cativeiro e viu e contemplou esse templo na sua primeira glória? Não é este templo agora que está diante de vocês como se fosse nada. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, Zorobabel: avisa ao meu povo que a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, porque neste lugar eu darei a minha paz. Mas como, Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Ela não chega nem aos pés. Meu irmão, minha irmã, se Deus estiver na sua casa, por mais que ela seja um casebre humilde, por mais que seja um quarto-sala, uma kitnet, uma meia-água, mas se dentro da tua humilde casa for a habitação do Deus de Salomão e de Davi, haverá mais glória na sua casa humilde do que em todos os palácios da terra juntos. O que Deus está dizendo ao povo é: não tem ouro, esse templo não chega aos pés em número de pedras preciosas, prata, mas ele vai receber uma porção diferente da minha presença. Haverá mais glória aí do que houve lá. Porque a glória deste lugar não está na quantidade de ouro que ele possui, está na quantidade de presença de Deus que ele recebe.
Se a presença do Todo-Poderoso estiver lá, haverá mais glória e mais paz do que em todos os palácios cravejados de ouro do mundo inteiro. Neste domingo da família, estamos aqui reunidos no nome do Senhor, não para pedir a Deus um palácio na terra, mas para pedir que Ele venha habitar na nossa vida, no nosso coração e na nossa casa. E por mais que você hoje esteja passando por situações de aperto, se Deus estiver lá, haverá glória. Você pode dizer amém? O Senhor diz a Zorobabel: animem-se, eu vou compensar a falta de ouro com mais presença. Eu vou compensar a falta de ouro com mais graça, com mais glória. A minha presença será a glória deste lugar como nunca antes. Não fiquem tristes. Esse templo aí que vocês consideram como nada, esse templo aí que é nada aos olhos de vocês, eu vou encher esse lugar da minha presença. Eu vou encher essa casa da minha glória. Que você saia daqui nessa manhã e não olhe mais para a sua casa da mesma maneira. Que você não busque a glória de muitos móveis, de muito luxo, mas que você se preocupe unicamente: Senhor, habita entre nós, habita no meio da minha casa, habita no meio da minha família, Senhor. Vocês estão se importando com o que menos importa, Zorobabel. Vocês estão tristes porque falta ouro, falta prata, falta luxo, falta pompa. Vocês deveriam estar tristes quando falta a minha presença, Zorobabel. Vocês deveriam estar tristes, contritos, comovidos pela minha presença e não pela falta do ouro. Queira Deus nessa manhã, meu irmão, que a nossa casa receba uma presença de Deus como nunca antes. Que haja mais glória nessa segunda casa do que na primeira. Que você viva experiências com Deus novas, maiores e melhores do que as primeiras. Que você saia daqui entendendo que pode faltar tudo, mas se Jesus Cristo estiver lá, não vai faltar nada. E não vai faltar glória. Como está a casa de Deus, que é o seu corpo? Como está o santuário de Deus, que é o nosso corpo? Com o que você mais tem se preocupado? Com a sua aparência? Com a sua estética? E veja, não estou dizendo que você não precisa zelar pelo seu corpo. Que você não precisa cuidar da sua saúde e da sua estética. Mas e o interior? Está cheio da presença de Deus ou está oco e vazio? Há muito ouro, há muito luxo, há muita aparência? Como a primeira casa, o primeiro templo? Esta noite te pedirão a sua alma, diz a palavra, e o que você tem preparado? E para quem será? Aquilo que eu e você estamos preparando e guardando é para quem, irmãos? A palavra pergunta isso: para quem será? Quando te pedirem a tua alma e tu te apresentares diante do juiz eterno, o que você carregar nas mãos terá sido para quem? Para quem é o que você e eu fazemos? O que eu tenho guardado, para quem será? O segundo templo, o templo de Zorobabel, como alguns chamam, depois passa por uma grande reforma, realizada pelo rei romano Herodes o Grande. E Herodes, ele muda muita coisa na engenharia do templo, na arquitetura. O que para os judeus era uma profanação
já que o templo tinha sido construído debaixo da direção e da ordem de Deus, incluindo os seus materiais e as suas medidas. Alguns chamam de terceiro templo. Alguns chamam de templo de Herodes. Reformulado, agora novamente suntuoso, belo. Agora novamente luxuoso, pomposo. Certas vezes os discípulos dizem a Jesus quando saem do templo: mestre, veja, mestre, que pedras, que construções, Senhor, que coisa linda, que obra maravilhosa. Jesus pergunta a eles: vocês estão vendo essas grandes construções? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70 depois de Cristo, a profecia de Jesus se cumpre. O general romano Tito sitia Jerusalém depois de uma rebelião. Novamente entra na cidade, destrói e queima completamente aquele templo maravilhoso e belo e promove a maior diáspora judaica de todos os tempos. Do ano 70 depois de Cristo até 1948, os judeus ficaram longe da terra prometida. E o que temos hoje no templo? Um muro, apenas um muro, que conta a história. E ele é chamado e conhecido como Muro das Lamentações. Então essa é a história do templo resumida, logicamente. Hoje, nós vamos nos deter lá no templo de Salomão, lá em 1 Reis. Mais especificamente em duas colunas que foram construídas e colocadas na frente do templo. Essas colunas foram colocadas quando o templo já estava edificado, já estava de pé. Duas colunas feitas de bronze. Duas colunas imponentes. Duas colunas que se chamavam a da direita Jaquim e a da esquerda Boaz. E a primeira coisa que eu queria abordar com os irmãos nessa manhã acerca das colunas é que elas foram postas ali com uma finalidade e com um propósito. Amém? As colunas do templo estavam ali, posicionadas daquele jeito, elas possuíam aquele tamanho, elas foram construídas daquele material, elas foram construídas naquele diâmetro, porque havia um propósito de Deus para que assim fosse. E o que isso significa, Bruno? Que elas não estavam ali à toa. Elas estavam ali cumprindo um propósito. Elas não estavam ali por acaso. Elas não foram criadas aleatoriamente. Salomão não disse: ficou faltando alguma coisa, né? Vamos fazer uma coluna ou duas colunas. Elas foram ordenadas por Deus. Assim como todos os utensílios do templo foram construídos, foram criados sob a orientação de Deus, foram formados pelo material que Deus indicou, nas dimensões que Deus informou, e colocados exatamente no lugar que Deus mandou. E é esse o primeiro aprendizado dessa manhã. Ele manda te dizer que Ele criou você do jeito que você é. Ele planejou que você fosse assim. Deus te criou com as valências e virtudes que foi Ele que te deu. Com as fraquezas de um material frágil, falho, sim, foi Ele que te criou de barro. Ele te fez com um propósito, para que você ocupe um determinado lugar, para que você faça em nome do Senhor algo, para que você realize em nome do Senhor uma missão. Ele te criou com valências, virtudes, não foi por acaso. Não foi por acaso que você nasceu na família que você nasceu.
Não foi por acaso que você passou pelas guerras que você passou. Você é uma coluna e Deus está te forjando, te preparando, porque Ele tem um lugar para colocar você e você precisa da estrutura que você está recebendo hoje. Não existem acasos na história. O trono do universo não está vazio, irmãos. Existe um rei soberano conduzindo a história. O sofrimento na vida do crente nunca é em vão. Nunca é em vão. Ou Deus está usando esse sofrimento para te disciplinar e te trazer para o prumo, ou Ele está permitindo esse sofrimento para te dar musculatura espiritual, para que você possa suportar aquilo que Deus vai entregar na sua mão. Ou é uma coisa ou outra. Nós cremos na mão da providência que rege a história. Nós cremos no Cristo que governa todas as coisas. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não cremos em acaso. Nós não acreditamos em sorte. Nós não acreditamos no poder do universo. Nós acreditamos no Deus vivo, no Deus da Bíblia, no Deus que disse haja luz e houve luz. Qual era então o propósito das colunas do templo, Bruno? Geralmente quando a gente ouve falar em coluna, em uma construção, o que nos vem à cabeça? Que a coluna serve para sustentação, né? A coluna geralmente recebe o peso de toda a estrutura e ela recebe o peso lá de cima e transfere o peso para a fundação, que é a fundação que sustenta. Então a coluna é esse canal, ela pega o peso e canaliza ali na fundação. As colunas do templo, porém, não tinham essa função. E aí mais um aprendizado, nem sempre as coisas vão ser do jeito que elas costumam ser ou fazer sentido para mim e para você. Jaquim e Boaz, as colunas do templo, elas tinham um significado e um propósito simbólico. Elas não carregavam peso, o peso da estrutura do templo. Elas tinham um significado profético, além de servir para ornamentação. O que Jaquim e Boaz basicamente faziam? Pregar, sem ter boca para falar. Elas anunciavam algo a quem se aproximava do templo. Quem passava e via as colunas, através dos nomes das colunas e dos seus significados, recebiam uma mensagem. Essa era a função. E as colunas faziam exatamente o que tinham para fazer, somente isso, irmãos. A gente que acha que é complicado. Elas ficavam ali paradinhas na sua posição, na posição que Deus colocou, com as valências e virtudes que Deus atribuiu a ela, e ela só fazia isso, pregar. Alguém poderia dizer que desperdício. Essas colunas aí tinham que estar suportando peso. Elas tinham que estar ali em algum cantinho da construção carregando peso. Alguém poderia dizer, essas colunas poderiam estar entregando mais, fazendo mais. É pouco. Elas poderiam estar carregando mais peso. Irmãos, elas estavam no lugar que Deus designou para elas, fazendo o que Deus designou para elas, e isso bastava. Marta, Marta, calma. Você está se preocupando em fazer tudo, Marta. Você precisa se concentrar em fazer a coisa certa, Marta. Você precisa começar a entender que as coisas têm prioridades, Marta. E Maria entendeu qual é a melhor parte. Basta você ser o que Deus te formou para ser. E estar no lugar que Ele te colocou, fazendo o que Ele te chamou para fazer. Ainda que isso seja levantar um alfinete que seja, irmãos.
Você não precisa carregar mais peso do que Deus te preparou para carregar. Você não precisa fazer tudo só porque alguém não está fazendo a sua parte. Ah, mas você parece uma coluna, e coluna tem que carregar muito peso. Toma aqui peso. Coluna tem que suportar peso. É preciso descobrir o que Deus chamou você para ser. Onde Deus quer que você esteja. Ali você vai ser uma bênção e ali você vai prosperar. Um dos personagens bíblicos que eu mais admiro é João Batista, justamente por causa disso, irmãos. João Batista, ele tinha um senso de identidade tremendo, ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus queria dele, e ele sabia o texto bíblico que profetizava sobre ele. Ele sabia que ele era a voz que clamava no deserto, conforme tinha dito Isaías. E João Batista não se preocupou em ser mais do que isso. Ele se concentrou em ser o que Deus o formou para ser. Ao saber o que tinha que fazer, ele fez. Ele não se preocupou com outras coisas. E veja, João Batista viveu pouco, morreu novo, morreu cedo, morreu de forma violenta, seu ministério foi um sopro rápido, com a mesma velocidade que ele subiu e bombou em Israel, ele declinou. Ele foi declinando, e quando Jesus engrena seu ministério, João Batista vai aterrissando, até que ele some. Os discípulos dele começam a seguir Jesus, ele acaba sozinho. Mas ele foi eficaz e assertivo em ser o que Deus formou ele para ser. Ele começa a pregar no deserto da Judéia e ele viraliza em Israel. Viralizou, irmãos. O povo todo seguindo, uma multidão. E ele diz o quê? Arrependam-se, preparem o caminho do Senhor. Voz que clama no deserto. Começaram a dizer, será que ele é o Messias? Começaram a tentar atribuir a ele algo que Deus não chamou ele para ser. Olha a tentação, irmãos. O tamanho da tentação que João passou. Se ele diz, eu sou o Messias, as coisas iam melhorar para ele, iam facilitar. O deserto, provavelmente iam providenciar um palácio. É o rei, coroa. Ele começa a ter seu nome ventilado entre os sacerdotes. Os judeus mandam sacerdotes e levitas até ele para perguntar quem ele era. Olha a tentação. Quem é você? E você vai ver, depois você pode ver em João, capítulo 1. Em casa você pode acompanhar. Eu acho muito tremendo o que João faz, porque quando os judeus chegam e perguntam, quem é você? Ele diz assim para eles, eu não sou o Cristo. Só que parece confuso, porque não foi isso que eles perguntaram. Eles perguntaram, quem é você? E uma pergunta sobre quem João era, ele começa respondendo quem ele não era. Ele não responde quem ele é. Ele pega a tentação e já corta a cabeça. Ele diz, eu não sou o Cristo. Porque ele já sabia a intenção daqueles homens. Eu não sou o Cristo. Mas João, perguntamos quem você é. Mas você está dizendo quem você não é? É, eu não sou. Antes de dizer quem eu sou, porque às vezes fica meio confuso, né, irmãos? Mas, irmão Bruno, eu não sei quem eu sou, ou o que Deus me chamou para fazer, ou o que Deus me chamou para realizar. Talvez um bom caminho seja começar eliminando aquilo que você não é. Porque o que você foi chamado para fazer, às vezes é confuso. Mas o que você não foi chamado para fazer é claro. É claro.
E você está diante de uma pessoa que viveu isso, no início da minha caminhada cristã. Ao me converter neste lugar, na minha juventude, eu me converti na mesma época que o Rodrigo Santana. Muitos aqui conhecem, se lembram. Não está mais na nossa igreja, continua servindo ao Senhor. E o Rodrigo se tornou meu amigo. Nós beiramos a mesma idade. E nós ficamos muito amigos. E eu tinha um sonho, que era de cantar. Nem arrisca, nem tenta. Se você ainda não conhece a palavra desastre. E eu e Rodrigo começamos a fazer aula de canto com um ministro de louvor da nossa igreja na época, chamado Jonas. E começamos a frequentar aula de canto. E eu percebia que o Jonas ficava ali com o Rodrigo, ouvindo, melhor aqui, fazendo, eu ficava de lado. E Rodrigo para cá, Rodrigo para lá, não demorou muitas semanas, o Rodrigo apareceu nesse altar de gravata ministrando louvor na juventude. Não muito tempo depois, o Rodrigo passou a ser ministro de louvor da nossa igreja. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo, com a minha voz, com o meu canto. Embora eu gostasse de cantar, eu tinha aquele desejo, irmãos. Eu sou péssimo cantando, eu sou um desastre. E eu comecei a perceber aquilo que eu não era. Antes de descobrir qual era o meu chamado, eu não fazia ideia que eu fosse servir ao Senhor ministrando a palavra, eu não tinha ideia. Mas ali eu já sabia, eu não sou cantor. E isso vai te tirando de algumas distrações, porque eu estava gastando dinheiro, recurso financeiro, insistindo em uma coisa que não era para mim, Deus não me formou para isso. E embora eu me alegrasse com o Rodrigo, meu coração se entristecia. Mais tarde eu entendi que o Rodrigo nasceu para cantar. E que eu estava no lugar errado ou no lugar certo, tentando fazer a coisa errada, porque Deus não me vocacionou para ser um cantor. Não demorou muito tempo, eu recebi um convite para ministrar uma aula na escola dominical da juventude da nossa igreja. E eu não fazia ideia do que Deus tinha me chamado para ser. Depois veio o retiro, e na juventude eu ministrei naquele retiro, e o Senhor foi me conduzindo por outro caminho, e o Rodrigo foi fazendo o que Deus chamou ele para ser e glorificando a Deus, e eu fui fazendo aquilo que Deus me chamou para ser e glorificando a Deus. Eu não me esqueço, o retiro, santificação, o tema do retiro. E a primeira mensagem que eu ministrei foi os 3 inimigos da santificação e como vencê-los. Eu não tenho ideia de como eu preparei aquele sermão, irmãos. Mas eu estava fazendo o que Deus me chamou para fazer, e Deus pegou na minha mão e fez comigo e me ajudou, e o nome do Senhor foi glorificado. Talvez seja o caso de você começar a definir quem eu não sou. Será que eu estou tentando fazer o que Deus não me chamou para fazer? Será que eu estou insistindo? E os sacerdotes continuaram, não é o Cristo, você é Elias? Era só oferta tentadora, né? Você é Elias? Não sou. Você é algum dos profetas? Não sou. Então diga-nos quem tu és, para que possamos dar relatório àqueles que nos enviaram. E João disse, eu sou a voz que clama no deserto. Deus me chamou unicamente para ficar nesse deserto, clamando e preparando o caminho do meu Senhor. João não fez um milagre,
E Jesus vai dizer que nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista, irmãos. João não fez um milagre. Moisés abriu o mar vermelho. Moisés tira a água da rocha. Elias toma-lhe milagres. Eliseu, porção dobrada de milagre. Jesus vai dizer que o maior foi João. Não tinha milagres. Tinha apenas um homem fazendo uma coisa simples que Deus mandou ele fazer. Mas ele fazia com tanto afinco, ele fazia com tanto zelo, que Jesus disse, ele é o maior nascido de mulher. Eu sou a voz. João Batista sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é em Deus, vai ficar um pouquinho mais difícil para o diabo conseguir te distrair, irmão. Vai ficar um pouquinho mais difícil. Você pode dizer amém? Quando você faz o que Deus mandou você fazer, é Cristo que aparece. É Cristo. De repente, Jesus surge. João Batista veio o quê? Preparando. Ele veio precedendo o Cristo, pavimentando. Jesus vem atrás no caminho pavimentado por João. João não fica na frente do caminho, irmãos, ele sai para que Jesus apareça. Quando Jesus aparece, os discípulos de João começam a seguir Jesus. E em dado momento alguém diz, mestre, a igreja está ficando vazia. O senhor está perdendo um membro para o Nazareno. Tem que fazer aí algum movimento, um culto aí especial. Tem que chamar um pregador, um cantor. O senhor não se importa não? Está todo mundo indo para ele. E João vai dizer, quem tem a noiva é o noivo. Vocês não entenderam. Eu sou apenas o amigo do noivo. E o amigo do noivo ouve a sua voz e se alegra. E João vai dizer, essa alegria já se cumpriu em mim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Importa que você faça o que Deus te chamou para fazer, para que Cristo seja visto e reconhecido e não você. João diz para eles, é isso mesmo, o propósito era esse mesmo. Era ele aparecer mesmo. Era os meus discípulos irem para ele mesmo, porque eu não estava fazendo discípulos para mim. Eu estava preparando discípulos para ele. A segunda coisa a respeito das colunas é que, primeiro, a coluna é formada e depois levantada. Vamos voltar em Reis, capítulo 7, versículo 15, diz assim, Hirão fundiu as colunas de bronze. A altura de cada uma delas era de 8 metros. E um fio de 5 metros e 40 era a medida da sua circunferência. Agora o versículo 21. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Então, quando diz que Hirão fundiu as colunas, o que era fundir as colunas? Algumas versões bíblicas vão dizer formou. Por quê? Porque as colunas eram de bronze. Hirão tinha muito bronze, mas esse bronze ainda não era coluna. Então, para fazer daquele bronze coluna, ele tinha que fundir, levar o bronze ao forno, altas temperaturas. O bronze, se eu não me engano, ele funde a mais ou menos 1000 graus. Então, por isso que diz que Hirão fundiu. Ele levou o bronze, derreteu esse bronze, pegou esse bronze derretido, fez o molde das colunas, fez o molde do jeito que tinha que ser, secou e resfriou essas colunas, e só depois levantou as colunas. Primeiro, Deus vai formar você. E talvez para formar você, você vai precisar passar por algumas fornalhas, para que você possa ter capacidade de entrar no molde
que Deus quer que você entre, para ser aquilo que Deus quer que você seja. Depois, Ele vai te levantar. Deus, Ele não vai te levantar sem ter te preparado para estar no lugar que Ele quer colocar você. O texto deixa claro isso. Primeiro as colunas são formadas, e depois, o texto bíblico ainda vai dizer, depois. Né? Porque às vezes as pessoas se convertem e querem logo ser levantadas. Às vezes é famoso, aí vem, converte e acha que está pronto. E acha que tem condições. Você vai precisar passar por uma formação. Deus vai precisar formar você, o seu caráter, a sua fé, a sua fidelidade a Ele. Deus vai colocar José no lugar mais alto, ou no segundo lugar mais alto da nação mais poderosa da terra. Mas Deus vai usar o caminho do sofrimento para preparar José para ele assumir aquela posição. Deus não pega José lá de Canaã e coloca no Egito como governador, irmãos. Foram anos de humilhação, foram anos aprendendo a perdoar, foram anos aprendendo a ser resiliente, foram anos sendo injustiçado. Ele foi parar numa cadeia sem ter feito nada. E Deus está preparando aquele homem, porque onde Deus vai colocar aquele homem é um lugar alto. E Deus está colocando José lá para salvar Jacó e seus filhos. Como Deus vai levantar José se José ainda não está preparado para perdoar esses irmãos e ser a válvula de escape na vida dos irmãos? Você vai aprender a perdoar, José. Você vai aprender, José, que quem te trouxe para o Egito fui eu. Você vai aprender que agora esses mesmos irmãos que te venderam vão comer pão na sua mão, e você não vai usar de desdém, agora vem comer na minha mão. Você não vai humilhá-los. Imagina, irmão, se fosse comigo e contigo. Se a gente fosse José, e os irmãos entrassem, você lá poderosíssimo no Egito. Poderosíssimo. E aí, meu irmão? É por isso que José tem que passar por uma prova, porque Deus precisa ensinar coisas a José que ele só vai aprender na prova e no sofrimento, para não se perder quando Deus colocasse ele em lugares altos. Se hoje batesse a sua porta te pedindo ajuda, precisando de você, aquele que mais te feriu, você está pronto para esse encontro? Você está pronto para estender a mão e amar e ajudar aqueles que levantaram o calcanhar contra você? Você está pronto para Deus te levantar como levantou José, para que você seja bênção na vida daqueles que te fizeram mal? Primeiro Deus formou as colunas, depois Ele levanta, porque Ele não é um Deus irresponsável, que vai colocar você na frente da batalha, para você ser envergonhado e derrotado. E nós já vamos finalizar, vamos falar rapidamente do nome das duas colunas, que é o que dá o significado às colunas. Então primeiro Deus forma, depois levanta. A da direita chamou-lhe Jaquim. A palavra Jaquim significa o Senhor estabelece, ou o Senhor estabelecerá. Então qual era a função da coluna direita? A função da coluna direita ela estava ali para anunciar que, embora Davi tenha desejado e levantado os recursos,
Embora Salomão tenha comandado a construção, embora Irão tenha doado grande parte dos materiais, embora muitas e muitas pessoas se dedicaram na construção daquele templo, quem estava estabelecendo aquele lugar era Deus. Era isso que Jaquim fazia. As pessoas chegavam, que templo bonito, Jaquim dizia, foi Deus que estabeleceu. Não foi Salomão. Não é a mão de Salomão que sustenta essa casa. Não foi Irão e a sua riqueza. Jaquim era uma coluna que ficaria ali à direita, na entrada, para que as pessoas de Israel e de fora, ao passar por aquele templo, fossem informadas que aquele era um lugar estabelecido pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jaquim estava ali para dizer que um é o que planta, outro é o que rega, mas que o crescimento e a estrutura e a estabilidade vem de Deus. Ela estava ali para dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ela estava ali para dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ela estava ali para dizer, foi Deus. É Deus, sempre será Deus. Quem te guarda, quem te sustenta, quem te mantém de pé é Deus. Ele te lembra, essa coluna te lembra que será inútil levantar de madrugada. Será inútil dormir tarde. Será inútil comer o pão que conseguiu com tanto esforço. Ela está ali para te dizer que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Ela está ali para dizer, você vai trabalhar na sua parte do templo, mas é o guarda de Israel que vai estabelecer e guardar esse lugar. Ela te lembra que não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus que dá o crescimento. É Deus que coloca a mão e te faz prosperar, irmão. É Deus que estabelece, é Deus que firma. E quando Deus estabelece, está estabelecido e pronto. E pronto. Lembra de Saulo de Tarso? Terrível. Perseguidor da igreja. Tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, fica cego, vai para a casa de um homem chamado Judas. De repente Deus visita o seu discípulo Ananias e disse, Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas. Lá tem um certo homem de Tarso chamado Saulo. Eu acredito que Ananias se arrepiou do pé até a cabeça, irmãos. Sabe aquele gelo que te dá no meio da espinha? Ananias, eu creio que falou, não, o Senhor não vai me pedir isso não. E aí Deus falou, vai lá e ora por ele. Mas Senhor, eu conheço esse homem. Na verdade, há muito tempo eu tenho ouvido falar dele. O senhor não está sabendo que ele está com carta das autoridades para prender o pessoal aqui? Por acaso o senhor não está vendo que ele está perseguindo implacavelmente os santos, matando? O Senhor disse, Ananias, vai. Para você ele é isso tudo. Mas para mim, ele é um vaso escolhido. Eu estabeleci esse homem para ser o apóstolo dos gentios. Eu estabeleci esse homem aí que você está dizendo que não presta, para escrever 13 dos 27 livros do Novo Testamento, Ananias. Porque quando eu estabeleço, está estabelecido. Por acaso Deus pediu a opinião de Ananias a respeito de Saulo, irmãos? O Senhor chamou Ananias e disse, Ananias, estou querendo levantar alguém. O que você acha de Saulo? Não perguntou. Não perguntou, irmãos. Ele disse, vai lá e faz. E para terminar a coluna da esquerda, Boaz. E o que significa Boaz? Força, poder e firmeza. A coluna da esquerda servia para dizer que o Deus que estabeleceu
não fez isso de qualquer maneira. Ele estabeleceu com força, com poder e com firmeza. Jaquim aparece no Antigo Testamento. Ele foi um sacerdote de um dos turnos que serviam no templo. E Boaz também aparece no Antigo Testamento. Livro de Ruth, lembra? Boaz é o resgatador de Ruth, da Moabita. Ruth e Boaz são bisavós de Davi. Boaz era o resgatador. E de Boaz veio a semente até o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que aquele que levantou você, que aquele que chamou você lá dos escombros da tua vida, Ele te estabeleceu, Ele te levantou, e Ele fez isso com poder, e Ele fez isso com graça, e Ele fez isso com firmeza. E se Ele te estabeleceu, e se Ele fez isso com poder, você pode ficar tranquilo, porque Ele que vai garantir a tua vida. É a força e o poder dEle que garante a sua vida. Vamos curvar nossa cabeça, os irmãos escalados para a ceia. Jaquim e Boaz eram profecias. Os irmãos que receberem os elementos, por gentileza, já podem servir, ok? Podem ir. Jaquim e Boaz era um anúncio, porque assim como Jaquim significa ele estabelece, também significa o Senhor estabelecerá. Quando aquelas colunas no templo diziam, o Senhor estabelecerá com força e com poder, Ele está apontando para Cristo. Está apontando de que Deus estabelecerá um resgatador. E esse resgatador resgatará a sua noiva, assim como Boaz resgatou Ruth. Ruth voltou de Moabe humilhada. Ruth voltou de Moabe sem esperança. E Boaz trouxe a esperança ao resgatar Ruth. As colunas do templo estavam apontando para o resgatador que viria, para o Cristo que viria da parte do Pai, para o Verbo de Deus que se faria carne, e com poder resgataria a sua vida e a sua alma, meu irmão. Oh, maravilhosa graça! Que a sua alma se deleite essa manhã, nessa verdade. Aquele que estabeleceu Cristo Jesus, estabeleceu com poder e com firmeza. O apóstolo Paulo vai dizer que o Pai exaltou ao Filho sobremaneira. Ele vai dizer que o Pai deu ao Filho um nome, e que esse nome está acima de todo nome, firmeza. E que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É este resgatador que está aqui nessa manhã. É Ele que veio resgatar a tua alma, que veio renovar a tua esperança, que veio trazer vida, que veio trazer esperança para a tua alma. Vamos adorar ao Senhor.